Eu não poderei ficar até ao final, por vários motivos que já sabem, e fica aqui o meu colega, o Miguel Feio, a acompanhar o debate e as vossas apresentações. Eu espero que a intervenção dos três possa suscitar interesse da vossa parte em colocar várias questões, que eu acho que é extremamente importante, porque uma das finalidades desde o início, o conceito que nós preparámos é a pequenas apresentações dos intervenientes que depois dessa abertura à plateia que assistir para dialogar, portanto, para que as questões possam ser apresentadas, imediatamente algumas questões, e até os inquéritos, que eu agradeço que continuem a preencher, têm sido extremamente úteis no sentido em que houve várias propostas que estão neste momento já foram sintetizadas e que neste momento já se pode prever durante o próximo ano, depois de finalizar este ciclo, dar um pouco mais de continuidade entre estes sessões. Portanto, eu dou a palavra já à Patrícia, depois aqui vai iniciar. Assim podemos começar, se calhar, com o André. Como? Estava previsto, pode ser para mim. Então, será a Patrícia, o Alexandre e o André a terminar. Então, só antes de começar, só algumas notas. Hoje, de facto, o tema pode estar mal hoje, apesar do dar seguimento agora das primeiras reuniões connosco. Iremos ter então mais uma sessão sobre arqueologia subaquática. Quero apenas relembrar que foi entregue umas pastinhas com os inquéritos para nós, da equipa do Eurovision, a equipa que está a estudar os públicos nos museus e a interação com as várias atividades que acontecem. Para nós é extremamente importante o preenchimento dessas perguntas. E é uma forma de nos ajudar. E assim que possível, no final, em troca, darei o certificado de participação, com uns mais valiosos ou outros, comentando. Vamos lá então, início. Gostava de agradecer à organização o convite que foi feito para vir falar sobre o tema das questões históricas aplicadas à arqueologia. Muito brevemente, aqui existem vários tipos de arquivos, nacionais, populares, por diante, e que estes vários tipos de arquivos guardam vários tipos de documentação, natureza administrativa, financeira, jurídica, etnográfica, fotográfica, técnica. Podem incluir também relatos de viagens e outros tipos de informação que são úteis para a arqueologia. De referir também que o documento histórico constitui por si só uma fonte para o conhecimento do passado. Há várias correntes que discutem em que medida é que os documentos históricos, os documentos escritos não devem ser a fonte primária a ser utilizada nos estudos históricos em relação à arqueologia. A mim parece que esta abordagem será um bocadinho redutora, porque ambas as fontes podem ser consideradas primárias e complementares. Neste sentido, e na perspectiva do arqueólogo, interessa perceber como é que os arquivos e a documentação histórica podem ser úteis para a arqueologia. A maior parte das pessoas, quando pensa em arquivos, pensa sempre em salas cheias de papel coberto de pó e uma atividade altamente aborrecida e solitária. Ou então, pensa sempre na questão, no caso da arqueologia subaquática, na questão do tesouro do pirata durante o afundado com cargas de ouro e outras pedras preciosas. Tentando fugir, portanto, a este lugar comum, gostaria de mostrar alguns exemplos de como a consulta de documentação teve um papel importante em alguns dos projetos em que eu tive a oportunidade de participar. Por exemplo, no caso de um projeto na Baía de Funchal, o cruzamento de fontes escritas, etnográficas e cartográficas permitiu determinar uma série de locais de áreas de fundo de ouro.
permitiu também perceber em que medida é que se desenvolveu a infraestrutura portuária, com a construção de uma série de cais e de outros equipamentos ligados ao embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, ou perceber quais foram as diferentes fases da fortificação do espaço marítimo. Outro tipo de informações pode ser útil para a arqueologia dizem respeito às descrições de acidentes geográficos. Este é um exemplo das barcas de Poço, muito alta, estão quebrada no meio, de onde saem com as freiras de dentro, que se perdem nos barcos e delas quando passam, porque já estão nos adentros muito menos seguros. Portanto, isto pode permitir a criação de, por exemplo, em projetos de carta arqueológica de áreas sensíveis e ou com potencial no âmbito do património nosso aquático. Este é um outro exemplo também, como as documentações históricas as documentações escritas podem auxiliar na arqueologia. Um trabalho que fizemos sobre os estaleiros navais da Ribeira de Boa, o rei determinava de X em X anos que os aprestos dos navios, nomeadamente os polianos, deviam ser enviados da Índia para Lisboa, porque a qualidade da madeira era melhor e estes equipamentos durariam mais tempo. Outro exemplo que a documentação histórica pode ajudar na arqueologia, que diz respeito, por exemplo, neste caso, à construção naval, ao fogo, ao chumbo. A partir de uma determinada altura, o rei, isto não é um período moderno, o rei pede que os cascos dos navios com praia sejam forrados a chumbo, pode constituir um indicador. Temos aqui, por exemplo, um bolo de chumbo encontrado na Baía da Horta. No entanto, toda esta informação é muito interessante para os arqueólogos, mas carece sempre da parte do arqueólogo de uma visão crítica. Ou seja, a documentação escrita é sempre também uma construção humana, portanto é feita ou é produzida com um determinado objetivo específico e, por outro lado, infelizmente os arquivos que hoje estão disponíveis estão longe de estar completos. Portanto, acidentes vários, incêndios, incúria, o terremoto de 1755 tiveram uma grande responsabilidade na perda da informação histórica que chega até nós. E a arqueologia volta a ter um papel importante nestas falhas de informação da documentação, mas pode trazer informações que não constam nestes registros. E trago um exemplo que se calhar conhecido de alguns, que é o caso do navio Real da Boa, que foi um naufrágio que foi encontrado na Ria da Aveiro, que transportava uma carga de cerâmica comum. A maior parte da documentação que podemos consultar no que diz respeito ao comércio e à circulação de cerâmica pelo Oceano Vermelho da Aveiro diz respeito aos portos do norte do país, Porto, Viana do Castelo ou então Praia da Lisa. Mas, em alguns casos particulares, diz respeito também à Madeira. No entanto, o trabalho arqueológico permitiu levantar hipóteses desta produção ter circulado no espaço atlântico em áreas muito mais vastas, como por exemplo a Flórida, a Terra Nova, os Açores, as Canárias ou a Inglaterra. Em suma, parece-nos que será evidente que o recurso às fontes escritas constitui uma mais-valia para a investigação arqueológica. No entanto, gostaríamos de sublinhar que cabe ao arqueólogo utilizar as fontes documentais em função dos dados primários da sua investigação, que são naturalmente os vestígios materiais, recolhidos de acordo com uma metodologia arqueológica específica, em vez de sucumbir à tentação, que muitas vezes acontece, de utilizar o vestígio arqueológico para ilustrar o documento escrito. É porque, às vezes, ambas as fontes não falam a mesma língua e podem contar histórias diferentes. Obrigada. Vamos então avançar com o Monteiro. Só referir que, enquanto estamos aqui neste espaço, vamos transmitir também online
para as pessoas que nos querem acompanhar. Tem sido informação amplamente divulgada nas redes sociais. Conseguimos garantir aqui os mínimos técnicos para conseguir garantir uma transmissão minimamente razoável. No entanto, recordo e deixo aqui uma nota que voltarei depois a recuperar no final da sessão. A próxima sessão, que estava prevista para dia 11 de dezembro, foi alterada para 16. Nos contaremos com o Sr. Carlos Fabião, mais um conjunto de oradores, mas no dia 16. Portanto, é natural que, ao consultar essas fontes e essa informação via online, através do blog, seja registada no dia 11, mas não, é dia 16. Depois terminaremos esse ciclo de intervenções e vamos recuperar depois em janeiro as questões, está bem? Vamos lá. Boa tarde, obrigado pelo convite. Peço desculpa porque estou ou com alergia ou com um princípio de uma grande constipação. Portanto, vou falar mais ainda anasalado do que é normal e provavelmente vou ter que espirrar algumas. No ano passado, na Tailândia, um pescador levantou este canhão que, como os especialistas em ecologia poderão dizer, é indubitavelmente português. Levantou um sítio que ele depois publicou às autoridades tailandesas e fez isto com ele. É que tudo em pedaços. Porquê? Porque, se repararem, este senhor aqui quis criar uma estátua de Buda e dizia-me à arqueóloga tailandesa: bom, pelo menos teve um fim glorioso, não é? Passou de canhão a estátua de religião. E porquê é que isto é importante? Através da localização do sítio, nós pudemos apontar, que eu nunca vi um canhão português ao meio assim, fabuloso. Pudemos apontar para um provável alvo português, uma nave de 1521 que se perdeu alguns pelos lados do céu, provavelmente naquela zona. E eu acho que o documento é importante, como dizia a Patrícia, não necessariamente para auxiliar a história, mas para ajudar a documentar. E o caso paradigmático é o navio que apareceu em 2008 na Namíbia. Este sim tinha o tal de órfão, lá atrás que eu tinha os céus. Desculpa. Aconteceu qualquer coisa. Então, Da ideia que estão dois abertos. Posso fechar aqui? Exato. Em que, de um naufrágio sem identificação e sem nome, a complementaridade das fontes arqueológicas levou a uma teoria que, como todas as teorias, necessita de ser distribuída para que possa aparecer uma nova lugar, que aponta para que estes destroços correspondam ao naufrágio da nau Bom Jesus de 1533. Eu acho curioso este caso, porque na altura os grandes especialistas, ou pelo menos alguns especialistas da expansão portuguesa, diziam que não era possível que fosse uma nau portuguesa que há caminho da Índia, porque não havia registro de se enviar um fio para a Índia diretamente de Lisboa. E como dizia a Patrícia, a evidência arqueológica é a evidência arqueológica. Não é? E, portanto, quando se fazem as perguntas certas à documentação, encontra-se aqui que carta de Afonso Albuquerque diz grande lago de mercadorias à Índia e Vossa Alteza há de mandar vender aqui o arfim para vender uma Flandres, porque eu dá-lhe o dobro do preço que dá o lago. Portanto, eu acho,
e esta vai ser uma apresentação muito pessoal, eu acho que de todos os naufrágios que até agora foram encontrados em Portugal, a grande, diria mesmo a esmagadora maioria, foram encontrados em contexto de obra ou por mergulhadores, ou seja, parte sempre de um sítio arqueológico e depois faz o percurso inverso. Que navio é este? Que nome é que tinha? De onde é que vem? Qual a sua cronologia? E eu gosto de fazer o inverso, que é partir dos arquivos e ir para dentro do mar, tentar localizar ou delimitar os sítios arqueológicos. É mais fácil, suponho, porque nós podemos partir de uma nota de rodapé, é o caso da Nossa Senhora da Luz, em que de uma nota de rodapé que aparecia num num livro publicado no século XIX, nós conseguimos chegar até ao naufrágio. Não é este, obviamente, mas é possível muitas vezes, quando a documentação é rica nesse ponto e quando o trabalho é bem desenvolvido, às vezes temos a sorte, não digo a sorte, mas temos o ensejo de conseguir chegar até ao naufrágio. Cá está, a Nossa Senhora da Cruz, o exemplo que conhece bem, que levou 4 anos a ser identificado, 3 anos a ser identificado o sítio, e só lá conseguimos chegar porque o Patrick Lisée, que é um investigador francês, nos forneceu uma cópia deste mapa em que aparecia o Forte da Carrasca, que era sítio que já tinha sido perigo do mar e que já tinha desaparecido da memória das gentes. Portanto, pesca de naufrágios na bibliografia histórica publicada, arquivos manuscritos, registro de óbitos, toponímia também é um bom arquivo, na imprensa, literatura de naufrágios e também nos relatos orais mais ou menos legendários e identificados. A minha primeira experiência em trabalhar em arquivo foi um período de 4 anos. As perguntas iniciais eram: quando é que ocorreram esses naufrágios, quantos é que eram eles, que naufrágios é que eram e onde é que estavam. De um pequeno princípio chegámos a cerca de 600, se não me engano, e é a partir dessa base de dados que nós começamos a perceber o que é que se passa em termos de distribuição por século. O grosso dos naufrágios ocorreu no século XIX, se calhar porventura porque eram mais bem documentados e mais bem reportados. A distribuição de naufrágios, que está intrinsecamente ligada à importância económica e mercantil, náutico-mercantil das ilhas, e tudo isto levou a um gosto especial e pessoal que eu desenvolvi por arquivos. Vou-vos apresentar de uma forma cronológica muito rápida, espero eu, aquilo que tem vindo a ser, no fundo, um pouco o nosso trabalho. Em 1503, dá-se um naufrágio de 2 navios da frota de 1502, aqui, navios de Brás e Vicente de Sodré, que diz-nos a documentação, quer das crónicas, quer dos arquivos manuscritos, que ocorreu nas ilhas de Puriamúria, em Oman. Há vasta documentação sobre este naufrágio, nomeadamente uma carta que é muito saborosa, sobre um capitão que saiu ressabiado com os outros capitães e tentou chegar a Portugal para contar a história como a ele lhe servia, e que é muito específica sobre o sítio onde ocorreu este naufrágio. Neste momento há um caçador de tesouros mais ou menos reformado que tenta vender a ideia à National Geographic ao governo português de que os navios do Vasco da Gama são um projeto interessante para trabalhar. Oman tem um projeto também, o Centenário de Oman tem um projeto de investigação de naufrágios, é aqui que nós entramos. Há, por exemplo, a frota de 1554, temos aqui um documento iconográfico, que vale o que vale, em que há os combates entre os omanitas e os iranianos, os persas e os portugueses, e depois há a documentação, por exemplo, nos arquivos espanhóis, que narra essa batalha. Outro caso é o que se passa com os navios que funcionaram durante a União das Coroas Ibéricas. Temos aqui o caso do navio de 1589, temos a relação toda das armadas, que depois é transcrita e nos dá informações as mais variadas possíveis sobre a artilharia e os homens transportados. Os arquivos espanhóis, neste aspecto, são fabulosos, não tem o problema do terremoto de 1755, em que a transcrição que é feita
nos leva a poder cotejar com a informação iconográfica, neste caso uma carta do estuário do Sado, de meados de 1580, que aponta para que o naufrágio tenha ocorrido alguns aqui junto a Troia. Outra informação valiosa é a que nos é dada no Arquivo Histórico Ultramarino, que, cotejada com a informação dos arquivos holandeses, nos leva a perceber que, desculpem, 1619 não está certo, 1626, que o Xangova deu à costa, sabia-se que era da costa portuguesa, mas depois chega-se à conclusão que o iate, que é um navio como este, deu à costa no sítio de Molives, concelho de Grândola, tendo morrido 200 dos seus 226 passageiros. E a documentação então precisa que nos leva ao sítio indicado, ou pelo menos aproximado, basta saber se conseguimos detectar o naufrágio ou não, para saber se a aproximação que fizemos às fontes escritas bate ou não de forma certa. Outra informação que também pode ser corrigida nos arquivos é que nos é dada pelo famoso Pedro Fernando de Queiroz, ou Pedro Fernando de Queiroz, um português que foi o responsável pela descoberta das ilhas Tuvalu e que está, por exemplo, neste caso, num arquivo na Austrália, em que está perfeitamente narrada toda a expedição que fez e em que nós podemos cotejar toda a produção historiográfica da sua autoria com os registros, nomeadamente, da certidão de nascimento dele, neste caso batismo, em Évora. Ou seja, os arquivos são espetaculares para nós podermos complementar as histórias que estão ainda encerradas no bojo destes naufrágios. Outro caso, o General Armstrong, um navio corsário americano que foi fundado pelos ingleses em 1814 na Ordem, a Patrícia já falou na Ordem hoje, em que nós, este está fora da Ordem, isto é 1814, há muita documentação sobre isto. Santa Catarina de Ribamar, também há patadas de documentos sobre este naufrágio que ocorreu ao largo do Cabo da Roca. Temos a fragata Paulas, que naufragou na ilha de São Jorge, nos Açores, em que, graças a um achado fortuito feito por um mergulhador amador de uma barra de bronze com uma pequena marca, nós conseguimos fazer valer a informação arqueológica com a identificação histórica do naufrágio. Fizemos corresponder tentativamente este naufrágio à fragata Paulas, que é esta que está, e que tivemos a sorte de terem sido preservados desenhos feitos a bordo dela por um artista que seguia a bordo e que nos indica a vida tal como ela era a bordo desta fragata que veio acabar os seus dias na ilha de São Jorge. Cá está, isto era como ela era e isto é o que sobrou. Muito pouco, como podem ver. Outro caso que ainda está em aberto é o da fragata Apolo, que, comboiando juntamente com a Canis Forte, um comboio de 69 navios mercantes, encalhou nesta zona aqui, do Cabo de Mondego até Aveiro, naufragando numa única noite 36 navios. A fragata Apolo, em princípio, estará alguns aqui de fronte da praia de Tocha. Outro caso que está em desenvolvimento ainda, a NOAA, a agência norte-americana, tentada desenvolver explorações a grande profundidade no Golfo do México, encontrou 2 ou 3 navios e há uma grande possibilidade de que seja um deles os destroços da galera Tejo, em que a informação do arquivo que temos até agora bate totalmente certa com a evidência arqueológica. É ainda um projeto em vias de andamento. O General Armstrong, que é o que eu queria mostrar à cara, porque esse lado estava fora de sítio, eram 2 da manhã no coberto, até normal. Há a documentação iconográfica, que vale muito pouco. Portanto, este forte aqui é completamente ficcionado. E depois, através da documentação, nós conseguimos chegar aos 2 itens que salvaram das naufrágios, o canhão no botão e a figura de proa, e
e o canhão Molotov tem aqui a marca da bolada que levou quando a guerra da independência norte-americana, o que confirma, quase com grande certeza, que é exatamente este o canhão que foi salvado neste naufrágio. Outro exemplo é o do navio português que foi da Ásia que naufragou na Austrália. Não havia rigorosamente nada sobre este navio a não ser a notícia do seu afundamento em 1816. O sítio, como vocês podem ver, é paradisíaco, mas não foi nada paradisíaco a sorte que esperou esta tripulação, perdendo um navio totalmente, juntamente com 106 mil moedas de prata a bordo, as famosas patacas da China. Cá estão elas em fase de tratamento. E cá está. Todas elas têm data de 1816 para baixo. E 1816, porque o navio, quando saiu de Lisboa, levou um carregamento de moedas que vieram a seguir, e todas as moedas têm vindo a ser analisadas através de análises da linha metálica, apontam para serem exatamente da casa de seguir. Isto levanta-nos uma série de questões, porque não há nada publicado, não há praticamente trabalhos científicos, alguns feitos sobre a navegação por Macau, nomeadamente em períodos tão tardios. E há, já em períodos posteriores ao terremoto de 1955, uma verdadeira abundância de documentação que foi trabalhada. É possível perceber o que é que se passa em termos de cargas, o que é que se passa em termos de propriedade de navios, o que é que acontece num período de 60 anos entre transferências de navios de pessoas de umas para as outras, aonde é que os navios são construídos. Neste caso temos aqui uma viúva portuense que era dona de 4 navios, e conseguimos também perceber, graças aos arquivos que existem na Torre do Tombo dos feitos finos da Índia, que muitos destes navios que saíam de Macau regados de chá e de moça acabavam por morrer na viagem, o que é perfeitamente normal. Temos aqui uma deposição de cerca de 80 fogos em que no fundo se pronuncia o naufrágio do navio Emília, e depois temos a sorte de ter encontrado uma carta de um almirantado inglês, feita nesse mesmo ano, em que, nesta zona que nós vamos aumentar, aparece o naufrágio do navio Emília. Chamaram Amélia, mas não é Amélia, é Emília. Enfim, são ingleses, bora. Outro exemplo é o do fragata Tétris, naufragada no Cabo Frio, no Brasil. A partir daqui começamos a ter uma informação muito mais valiosa em termos de fotografia. Já aparecem em publicações impressas e não manuscritas a regra geral, e portanto é perfeitamente possível nós conseguirmos identificar um navio grande que deu à costa das Transatlânticas, com uns ídolos que foram salvados de bordo e que depois apareceram no Smithsonian, que se achavam que eram africanos e que se revelaram ser da Ilha da Páscoa, no outro ponto do mundo, e que nós conseguimos identificar como sendo a Escudo da Esperança, um navio negreiro português que deu à costa nesta zona, originando um grande conflito entre Portugal e a Inglaterra. Era esta a rota, o navio ia até Cuba, mas teve o azar de naufragar de fronte das Ilhas Transatlânticas. E conseguimos ver a história toda do que se passou, quem é que ia a bordo, quem é que não ia. E isto é um período em que a escravatura era praticamente um tráfico de droga. Graças à informação do arquivo, Donald Keith, do Museu das Transatlânticas, conseguiu identificar quase positivamente o navio, porque este transportava o mesmo número de carronadas que a Escudo da Esperança transportava também. Este navio é de construção francesa, operado por portugueses. O Vapor é outro exemplo, já para buscar na época contemporânea. Aliás, esta época contemporânea é quase os nossos dias, em que nós, através do navio que na altura chamava de navio do sal, se consegue encontrar o desenho no Museu do Navalismo, e depois, com a prospeção geofísica e o desenho feito pelo Wiener, conseguimos chegar à história do navio e aos próprios planos que estão armazenados nos arquivos ingleses. O Córsica é outro exemplo. Estes arquivos ingleses têm informação abundantíssima sobre a naufrágio de todo o mundo, muitos deles de finais do século XIX e do século XX, que ocorreram em Portugal. O România é outro exemplo. É o navio que deu à costa, aqui dizem que é Espanha, mas não é Espanha. Isto é a linha Lógics, é esta zona. E o navio está, estes são os restos do navio,
morreu uma quantidade de gente que depois deu origem a apelos lancinantes na imprensa, tanto da parte deles enterrados na Serra do Porto. O Slavónia é outro exemplo, era um paquete que deu à costa aqui, em que há toda uma profusão de informações que nos permite praticamente fazer a história toda do naufrágio e do consequente salvamento. Mais uma história que está por contar, se não me engano, vai ser transformada agora num parque tecnológico subaquático com a religião autónoma dos Açores. Isto é terceiro, é o vapor União, o vapor de pesca naufragado no porto das Cinco Ribeiras, que já lá mergulhou e encontrou uma caldeira, muito provavelmente pertence a este período. E depois temos, terceira folha de bandeira, temos aqui os navios que foram fundados durante a Primeira Guerra Mundial. E aqui temos, informações sobre outros navios da Primeira Guerra Mundial afundados, nomeadamente o Roberto Adams, que provavelmente terá entre os 200 e os 300 metros de profundidade. E depois, seguindo por aí fora, temos o Vila Real de São Tomás, que está naufragado na Baía do Martinhal. Se não é este, é este. Outro exemplo, na Carta Arqueológica Subaquática de Moçambique, há uma carta de 1940 que aparece este naufrágio, no Rio Calhado, e através da documentação, hoje é a fotografia dele, sabemos que é um Comissé naufragado em 1932. Voltando à terceira, temos um naufrágio que nós não fazíamos ideia do que é que era, que apareceu com capacetes da Segunda Guerra Mundial e projéteis. Descobrimos que é uma lancha norte-americana que trazia outra lancha por cima e que naufragou e depois acabou por ser desmantelada durante ainda a Segunda Guerra Mundial. Relativamente à Segunda Guerra Mundial, temos o Douro, que é um navio, um Liberty Ship, que participou em quase todas as grandes campanhas da Segunda Guerra Mundial, depois transformou num cargueiro daqueles anónimos e acabou por naufragar em 1961 nas ilhas dos Açores, nomeadamente em Ponta Delgada, sendo agora uma reserva histórica e arqueológica criada pelo Governo Regional. Muito brevemente, os três últimos slides, se não me engano, a documentação aponta não só para os naufrágios, mas dá-nos muito enquadramento. Por exemplo, temos aqui abundantíssima documentação relativa às construções das fragatas do século XVIII, em que está tudo desde a ponta da remã do mastro até ao fundo da quilha. Temos a documentação iconográfica que nos mostra como é que eram construídas as barcas que estavam em serviço no Tejo. Temos um plano da Lagoa de Aveiro, em que aparece uma coisa giríssima aqui, além deste como é que se chama? Exatamente, aparece aqui barra antiquíssima do ano de 1500. Acho famoso, era aqui. Estas cartas são fabulosas, porque, por exemplo, aqui dão-nos os pontos de passagem do Rio Douro, em que está a barca, portanto, devem ser sítios promissores para as produções e prospeções subaquáticas, ou as cartas hidrográficas, como aqui no caso de Setúbal, em que aparecem 3 naufrágios, um deles acho que já foi declarado apenas sobre o ano passado, e aqui outra que também acho fabulosa, que é casco de um navio muito velho, isto é de 1780, e esta é a imagem da capa topográfica feita em 1780, e esta é a imagem atual, tirada no Google, portanto, isto praticamente no Google. Se calhar formos aqui escarafuchar, vamos encontrar o casco, que já era muito velho em 1780. E depois, claro, vou terminar aqui nos Açores, os arquivos servem também para fazermos a história da própria arqueologia. Estas são fotografias, também existem várias e abundantes, sobre as campanhas de, entre aspas, arqueologia subaquática de 1972, em que estão documentadas as coisas que foram levadas e trazidas para cima durante estas campanhas, digamos assim. Ou seja, está tudo nos arquivos. É preciso procurar e esgravatar e pronto, cá está o muito sabido dizer, não sou um caçador de tesouros, e não é. Obrigado. Bem, vamos avançar então com o André. O André não precisa de videoprojeção, não é? À capela hoje. À capela, justamente. Vocês, inclusive, eu tinha começando a conversa antes de eu chegar, porque enfim, não me traz grande coisa.
Também já da outra vez não trouxe nada para vos mostrar, porque também entendo muito mais como um debate, propriamente como uma apresentação de trabalho. De qualquer forma, não deixo de sublinhar que, ao contrário dos meus colegas precedentes, eu estou fora desta área, portanto, fui convidado generosamente e aceitei vir. Com alguma relutância, certo, mas aceitei vir para estar aqui convosco, mas esta não é toda a minha área, e portanto não, enfim, da outra vez quando foi para falar do ensino aí tudo bem, é uma questão de responsabilidades, enfim, das responsabilidades que eu ocupo e portanto aí de alguma forma teria alguma coisa para dizer, aqui bastante menos. Porque efetivamente enfim, não tenho trabalhado nesta área nem de arquivos, cada vez menos de arquivos relacionados com estas temáticas, nem na própria arqueologia subaquática, a não ser por interposta enfim, através de projetos que têm sido desenvolvidos pelos colegas do chão com quem trabalho. De qualquer forma, aquilo que estava a falar são 2 ou 3 notas e permitam de alguma forma a posição ou a postura de colocar mais questões do que propriamente mostrar seja o que for ou de apresentar respostas. Portanto, são mais questões que eu pergunto, se calhar, e que desafio quem está de fora, volto a sublinhar, quem está de fora e que perguntem realmente aos colegas que estão a trabalhar estas temáticas. Enfim, de alguém que é da arqueologia terrestre, sublinho, e que a investigação histórica que fez não tem propriamente a ver com isto, investigação histórica no sentido documental, e portanto são muito mais perguntas, enfim, pontos de debate do que propriamente grandes soluções. Bom, há uma coisa que me parece evidente, que resulta das 2 apresentações anteriores e que é cada vez mais um facto absolutamente aceite, embora não obstante, portanto, alguma resistência por vezes nas comunidades científicas. E a questão é de que realmente todas as fontes, enfim, todas as fontes que quem procura estudar o passado tenha à sua disposição para estudar esse mesmo passado são legítimas. Portanto, não há um primado da fonte escrita sobre a fonte material, ou da fonte material sobre a fonte escrita. Portanto, essa fase em que as coisas se pensavam, se conseguiam dessa forma, já passou, pelo menos teoricamente, quer dizer que alguns na prática ainda não o façam, e parece que na prática ainda temos aqui alguns problemas, mas hoje em dia, pelo menos do ponto de vista teórico, será difícil alguém defender de forma muito clara e objetiva que existe um primado das fontes escritas para fazer o estudo do passado, existe um primado das fontes materiais para fazer esse mesmo estudo. Portanto, parece-me que isso, do ponto de vista conceptual, pelo menos, já é difícil de defender. Portanto, esse parece-me um ponto à partida. Como também me parece, cada vez mais, o que não significa que exista, apesar de tudo, e no caso português particularmente, porque é isso que estamos aqui a trabalhar, o que não significa que não exista uma desconfiança mútua, uma falta de diálogo entre as comunidades científicas de um lado e do outro. Portanto, aqueles que estudam o passado através de fontes escritas ou aqueles que estudam o passado através de fontes materiais. Portanto, e dentro das fontes materiais, as perspectivas mais de história da arte, da arquitetura, não da arquitetura naval, e os que estudam, enfim, os vestígios materiais enterrados, submersos, no caso aqui, submersos. E, portanto, isso não significa que não existe esse divórcio de diálogo entre as comunidades. Isso parece-me que é um ponto que, do ponto de vista da investigação, não sei se esse é o ponto mais interessante aqui para este debate, mas do ponto de vista da investigação, temos aqui ainda alguns problemas. Portanto, nós temos colegas de arqueologia que continuam a fazer a sua investigação para períodos históricos, digamos assim, sem recorrer minimamente às fontes escritas, ou quase que usando as fontes escritas para ilustrar as realidades materiais que por vezes, enfim, às vezes falam um pouco, não é? Portanto é preciso ir encontrar uma fonte que fale mais, não é? Eu acho que as fontes materiais falam muito também, mas às vezes, enfim, alguns colegas não estão ainda propriamente despertos para essa possibilidade de
efetivamente, introduzir verdadeiramente as fontes escritas no contexto da investigação sobre contextos arqueológicos históricos. Estou a falar na arqueologia em geral, bem entendido. Como também do ponto de vista da história, também é um paradigma que se vai alterando, mas ainda há muitos colegas da história que passam sobre determinadas realidades como se a arqueologia não existisse e como, apesar da sua maior juventude, não tivesse já dado contributos muito significativos e até, ora preenchendo espaços que a história tradicional não preencheu, ora contrariando de alguma forma, contradizendo aquilo que há alguma documentação mais superficial, enfim, ou que é por vezes a única que existe, que está disponível, portanto, muitas vezes contradizendo, outras vezes complementando. E, portanto, parece-me que esse problema ainda existe e é um aspecto que, claro que deve ser. Nós, por acaso, temos a sorte de trabalhar num centro que é um centro de história tradicional, de história da arte, tem gente de muitas proveniências e também tem um grupo de arqueologia e, portanto, temos essa sorte de ter desenvolvido toda uma série de projetos enfim, com uma perspectiva interdisciplinar, também nesta área da arqueologia subaquática, mas, portanto, não deixe de assinalar que esse é um aspecto que ainda se coloca. O segundo aspecto, ainda dentro do campo da investigação, tem a ver com as metodologias. E é uma questão que eu lanço, que é se estarão os arqueólogos preparados para ler as fontes escritas? Estarão os historiadores das fontes escritas preparados para ler as fontes arqueológicas? Portanto, essa é uma questão que eu levantaria. Repare, isto quer dizer que não haja pessoas que sejam, quer dizer, que tenham uma formação mais ou menos universitária, que não tenham feito uma formação para estudar para todo tipo de fontes, como esse tipo de fontes. Aliás, um exemplo disso mesmo, portanto, não posso estar aqui de forma nenhuma a separar as águas assim de forma clara. Agora, há uma coisa que é evidente. O trabalho arqueológico tem uma metodologia, enfim, tem uma metodologia de manuseamento das fontes, que são as fontes arqueológicas, e o trabalho de investigação com documentos escritos tem uma metodologia também. Não é só ler o que lá está. Não é só ler o que lá está. E, portanto, tem também as suas metodologias, portanto, também a sua crítica, não é? A sua crítica das fontes, que não é um processo assim de. Enfim, ele estava a dizer, isto está aqui neste documento porque ele raramente estava comprado para dizer isto. As coisas não são assim tão simples. Portanto, a crítica das fontes escritas é também um aspecto que requer algum trabalho, enfim, alguma prática. E, portanto, a minha questão é se está o arqueólogo preparado para ler as fontes escritas? É a questão que eu lanço. Porque aquilo que eu tenho visto, é aqui de provocação para os colegas, aquilo que eu tenho visto é muitas vezes, por parte de alguns arqueólogos, não é provocação, por acaso não é nada de provocação para os colegas, que nem tem a ver com o meu cargo aqui especial que tem sido tratado, mas por vezes vejo alguns arqueólogos também endeusarem a fonte escrita uma atitude quase contemplativa. Eu costumo até discutir isto com os alunos, muito dos primeiros, enfim, em várias cadeiras onde este tipo de assuntos se é suscitado. Vejo muitas das vezes as fontes escritas serem assim, olhadas quase com uma certa veneração. Isso está tudo escrito, não é? Enquanto que nós temos que estar ali a fazer aquela interpretação. Será que os materiais, será que a identificação, será que isto representa uma sociedade deste tipo, será que ali não está tudo escrito? Portanto, eu já tenho visto, porque não tem a ver com o contexto subaquático sequer, mas tenho visto, em geral, muitas das vezes alguns trabalhos em que aquilo assim foi escrita diz. Não vamos, portanto, quase partindo, quer dizer, quase que partindo da fonte escrita para a fonte arqueológica, quer dizer, quase duvidando da fonte arqueológica e se a fonte escrita diz determinada coisa. Tenho também observado isso. E, portanto, pergunto se efetivamente o trabalho, lá está, sublinhando, foi dado aqui um caso, sublinhando que há pessoas que trabalham numa e noutra área, e isso não constitui problema nenhum, eu estou falando disso mesmo. Mas pergunto se efetivamente não será melhor em projetos de investigação as equipas interdisciplinares
que estudem ora as fontes escritas, ora as fontes orais, porque as fontes orais podemos aqui falar delas e também elas requerem técnica, não é só para contar um velhinho portanto, não estou a referir à fonte oral naquele sentido, olha, não há para aqui umas coisas velhas, rumores e tal, não é só, digamos que esse aspecto mais prático à prospeção, as fontes orais entendidas numa perspectiva mais vasta, e portanto também ela tem as suas técnicas de crédito e tudo isso, e portanto pergunto-me se não se deverão ser equipas interdisciplinares a fazer esse tipo de trabalho. Ainda há casos de colegas que usam a arqueologia para ilustrar a fonte escrita, como os tempos da primitiva arqueologia, não é? A ilustração, a comprovação ilustrada, não é? Como os tempos como vê surgiu assim, não é? E portanto, isso ainda acontece, portanto, enfim. Bom, esse é um primeiro plano e tem a ver com as questões da investigação, uma primeira interrogação que eu deixei. Depois, esta questão que aqui o Paulo referiu e que eu também coloco uma dúvida. Mais uma vez, não estou no terreno, como vós, e portanto coloco a dúvida. Mas tenho observado bastante que é. Partimos do património arqueológico e depois vamos procurar a fonte escrita para o complementar. Atenção, já está dito que as duas coisas se complementam, que faz sentido juntar as duas coisas, já está dito, não é? Agora, como é que, para lançar um projeto, como lançar um projeto de arqueologia civil, se lançar de várias formas, para já também não há um dó, mas um pouco, acho que talvez isto mereça alguma reflexão, que é lançar um projeto de investigação de arqueologia a partir das fontes escritas. Ou seja, nós temos a noção de que existe toda uma série de documentação que aponta para uma série de naufrágios num determinado sítio, uma determinada pedra, não seja o que for. Temos um caso mais claro, e não estou tanto a falar para estes contextos mais recentes que eu conheço menos, de época contemporânea, mas pensando na época moderna e na época medieval, enfim, há coisas um bocadinho mais adequadas. Uma referência ou algumas referências apontam para a existência de um naufrágio num determinado sítio. Quer dizer, era uma das questões que eu lançaria também. E algumas das coisas aqui, não sei, o Paulo eventualmente já me poderá dizer, mas eu já tenho visto outros casos assim, de que há a procura ao naufrágio, a procura do naufrágio. Não sei se é como digo, não estou a pensar nestes casos mais contemporâneos, mas não sei se é um método eficaz de desenvolvimento não sei se é um método mais eficaz e mais com resultados mais claros à partida e com porque muitas das vezes, corrijam-me se eu estiver errado, muitas vezes há estes sítios da pedra onde se espetam uma série de navios, muitas vezes aqui depois tem uma série de, não é, toda uma estratigrafia de sítios arqueológicos uns por cima dos outros, não é? Portanto, lembro-me sempre daquele caso que vocês muitas vezes falam, o caso da presumível Nossa Senhora dos Mártires, não é? E depois tudo daquilo que eu tenho acompanhado nos trabalhos que vão ser desenvolvidos pelo Chame, e depois tudo aquilo aponta para no Brasil, na vida aqui, no vida vai, há ali todo um balincete, não é? Um balincete de informação que eventualmente torna a coisa muito mais complicada do que aquela referência documental daquele ano, daquele episódio específico. Portanto, e às vezes também, quem está completamente fora, parece-me um pouco um trabalho de agulha no palheiro. Aliás, é assim, isto, agora deixa-me falar com um bocadinho mais de propriedade, tem a ver com a arqueologia terrestre, só como uma questão de comparação, é que esse mesmo movimento, e até para épocas mais focadas, para a época romana, para a época clássica, esse mesmo movimento de procurar os sítios arqueológicos que referiam as fontes, os itinerários, as cívicas não sei de onde, porque já referidas no itinerário não sei de quem. E portanto, de tudo, de décadas à procura da cívica, não sei o quê. Está aqui a cívica. E depois, diabo, apareceu que foi do outro lado, mas portanto, afinal não é assim. Começa-se a escavar e afinal é um vitozinho, e portanto a cívica está lá. E portanto, também na história da arqueologia terrestre, há muito esta coisa de ir atrás de onde está a sede do bispado gótico, não sei do quê, onde está a cívicas romana, não sei de onde, e portanto há toda uma procura de localização, uma procura de encontrar os vestígios materiais, e muitas das vezes o que vai encontrando, olha, cá está o título romano, será que é este? Diabo, não é.
Vamos ao outro. E assim, e há toda uma série de mitos que efetivamente se vão depois ultrapassar, e tudo isso não é que isso constitui um problema, mas pergunto se é a forma mais eficaz, mais pertinente, mais... Pergunto. E depois ainda uma outra pergunta, e então eu estou cada vez mais afastado das coisas que eu percebo. Então, na gestão da atividade arqueológica, pergunto, vocês já tiveram aqui um debate sobre a carta arqueológica, tudo isso e tal. Então, na gestão da atividade arqueológica, que lugar têm os arquivos na própria gestão, na própria... Isto um pouco também o Paulo aqui aflorou. Por exemplo, voltando ao exemplo, o Curimu e o Vicente Sodré, que é um bocado... Se calhar já está mais que para jogar tudo isso. Mas... eu conheço a documentação do Vicente Sodré, por acaso estudei essa armada, em tempos que já lá vão, comecei por estudar isso. Bom, talvez encontre, mas não sei. Não sei. Mas quanto à gestão da atividade arqueológica, qual o papel das fontes escritas? Será que o papel das fontes escritas, será que as fontes escritas nos podem, e sobretudo nestes, não falam tanto destes sítios que são locais que vocês, até pelo próprio conhecimento da geografia, não é? Da geografia marítima, fluvial, portanto, e que vocês chegam lá imediatamente, quer dizer, as conversas que têm convosco, portanto, imediatamente se percebe, este é um sítio com certeza, este é um sítio onde com certeza vai haver uma série de existe de informação arqueológica, como em terra também há uma série de sítios que nós, é um sítio, pelas características geográficas, não é que haja um determinismo, mas pelas características geográficas há um potencial arqueológico, e vocês têm essa capacidade, efetivamente, para contextos aquáticos de claramente identificar zonas que são potenciais arqueológicas. Mas pergunto-me, sobretudo ao ponto de vista das fontes escritas, a existência de uma referência de um naufrágio deve condicionar e como a gestão da atividade arqueológica, portanto a gestão do território subaquático, é um bocado esse aspecto que lançava. Como digo, voltando ao início, para dizer que me parece evidente que nos casos em que eu tenho participado, o Santo António de Taná, o Angradê, o projeto FCT, que vocês o Zé Pinto ali preparou para o estudo do Angradê, e tudo isso me parece evidente que o cruzamento das fontes escritas, no caso do Santo António de Taná, é muito evidente, portanto, me parece que as fontes escritas, o cruzamento das fontes, não diria que está tudo nos arquivos, diria que está tudo nos arquivos e nas fontes materiais. Não está tudo, mas está muita coisa. Não é? Tudo não está, nunca está, nunca nos consegue responder a todas as questões que nós colocamos. Está muita coisa nos arquivos, é um livro, sem dúvida, mas há muito livro também das fontes materiais. E eu, por exemplo, no caso de Santo António de Taná, enfim, as fontes, há toda uma descrição, todo um relato, variedíssimas páginas de descrever o naufrágio de Santo António de Taná, toda uma série de documentação, depois já para finais do século XVII, já tem alguma documentação, mas de facto, aquela informação, os materiais no sentido lato, portanto, que aquela informação arqueológica está ali, aquilo que nós, o Santo António de Taná, aquilo que nós incluímos como o que é uma cidade do Estado da Índia portuguesa, que é aquela misturada de gentes, de decretos, de fluxos comerciais, aquilo que é a percepção que nós temos de que é uma cidade do Estado da Índia, está ali encerrada dentro daquele navio e não há melhor tradução, melhor contenido, enfim, já li também bastante sobre a vida cotidiana e tudo isso. De facto, o que ali nós temos, o que aquele navio conta da história do Estado da Índia é absolutamente excepcional. Portanto, é isto. Obrigado, Paulo. Muito rapidamente, de facto, tenho sido um privilegiado, tenho acompanhado todas as intervenções desde a primeira até hoje, e até algumas delas com interlocutores repetidos de sessões para sessões. E tenho conseguido, de uma forma fantástica, assistir da parte desses interlocutores a perspectivas completamente diferentes de intervenção. E esta não, eu quando digo fantásticas, esta é uma delas.
Quem está de fora, que não acompanha tão tecnicamente como eu, embora seja da área da história, mas não da arqueologia subaquática, fica fascinado sempre com este tipo de matérias e de temas. E hoje, quem está de fora consegue perceber que há uma complementaridade entre as três. Neste caso, a Patrícia, que explora um pouco mais a questão das fontes e que tipo de fontes existentes. Neste caso, o Paulo Monteiro, conciliando as duas de uma forma muito prática, consistente a comparação entre aquilo que foi descoberto e as fontes reais, e essa conciliação que achei brilhante. E, no fundo, a última intervenção do André acabou por ser um verdadeiro moderador, porque trouxe as questões todas para cima da mesa. Questões que, para aqueles que menos experientes na matéria, que naturalmente também as colocam. Sendo que, normalmente, parece que estas equipas que intervêm, do ponto de vista da intervenção subaquática, primeiramente, dá a perspectiva para quem anda há algum tempo no mundo da investigação que já há implícito um conhecimento interdisciplinar. Portanto, eu deduzo que das práticas e do percurso académico que é feito, que há esse entendimento e esse estudo e que dominam um conjunto de fatores, um conjunto de matérias que leva precisamente ao conhecimento das fontes e como trabalhá-las e onde investigá-las. Sendo certo que quanto mais ocupamos o tempo, menos fontes existem para nós podermos estudar e logicamente, desde o momento em que são construídas feitorias, em que há sociedades organizadas, etc., é natural que haja mais documentação e quanto mais nos aproximamos aos dias de hoje, mais fará sentido recorrer a esses documentos. De facto, uma das questões que penso que terá que ser aqui colocada, e foi colocada pelo André, a questão das equipas interdisciplinares. Portanto, se há aqui vários intervenientes que devem colaborar, eu penso que isso será assim em todas as áreas, o trabalho interdisciplinar é fundamental. A questão também do desafio de, em vez de ser como o Paulo, aliás, o André também referiu, muitas vezes o resultado destas descobertas são de obras, né? De obra que se faz debaixo de água e depois acha-se qualquer coisa, então tem que se recuar, tem que se procurar os fundamentos da coisa. Então, por que não fazer ao contrário? Isso faz lembrar um pouco os caças ao tesouro, né? Quem vai caçar ao tesouro, esse tem que se recorrer normalmente à documentação para ter uma ideia e deduzo que esses dominem até mais a matéria, mas isto é um ponto de vista de quem está fora. E penso que estas duas questões, entre muitas outras, devem ser aqui discutidas e devem ser alvo de debate. E por isso, daria, agora, passaria a mão para esse e estarão à vontade para colocar as vossas questões ou para fazer os vossos comentários. Se calhar eu posso começar pelo Paulo. A primeira é que os arquivos portugueses são caros. Isso é a primeira coisa. O arquivo histórico do Trabalheiro é um caso em que as caixas vêm os documentos, são manuseados por todas as pessoas, ninguém usa dúvidas, e eu cada vez que recebo a caixa, quando ela volta, tem menos umas gramas de papel que ficaram nos pontos lá. Não só estão mal guardados e conservados, como nem sequer estão indexados. Teve que vir aqui o Brasil fazer um projeto de resgate para que aquela pequena parte que é relativa às capitanias do Brasil e do Reino ficassem catalogadas em PDFs com os sumários feitos. Ou seja, o problema aqui, porque é que os arqueólogos não usam as fontes? Eu também acho que há muitos poucos historiadores que usam as fontes. Acho que há muito poucos historiadores que usam as fontes. Muitas vezes o que eu vejo são coisas mastigadas, em que já há coisas publicadas, houve um esforço muito grande de publicação de fontes. Eu lembro da documenta africana publicada na publicação dos Altos Componentes, do esforço muito bom que os Açores têm vindo a fazer na publicação das caixas relativas aos Açores do Arquivo Histórico do Trabalho. Há algumas coisas esporádicas do arquivo do Conto da Torre que tem vindo a ser publicado agora. Não há nada como fio condutor em que as fontes venham a ser publicadas para estar disponíveis para toda a gente. Essa é a primeira coisa. A segunda, que é mais grave ainda, é que não há índice. Ninguém sabe onde está a documentação, e a documentação, eu tenho estado a trabalhar a documentação do arquivo do Torre do Tombo, que eu acho que nunca foi mexida desde que foi importado em 1830. Acho que nunca ninguém mexeu naquilo. Não há registros, não há índices, só se sabe o que é que está lá dentro quando se abre
se esfolha e depois vai-se descobrir que aquilo que lá está na caixa por fora não tem nada a ver com aquilo que está lá por dentro. Houve um esforço também muito bom de digitalização do corpo cronológico 1 e 2 da Torre do Tombo, mas os índices, assim, que são os do século XIX. E, portanto, o problema aqui de quem usa as fontes, primeiro, é a bibliografia, que é lá uma primeira coisa. E a segunda é saber onde é que as coisas estão. E isso não é linear. Eu posso dizer que andei à procura de documentação relativa do Correio da Ásia, que é de 1816. Eu pensei, bom, isto é, depois do terremoto é fácil. E em 3 anos, ela abriu o papel, aqui à procura das coisas. A documentação sobre o navio de Grande encontrei no Arquivo Central Marítimo porque tive sorte. Estava bem que vi 50 caixas, mas tive sorte. Estão lá mais 500. E não há índices. Portanto, as coisas batem um pouco por aí. Mas aquela questão dos arquivos. Os arquivos são bons de 1500 em frente. Nós sabemos que os arquivos medievais que há perdas de navios, obviamente. Sabemos que há naufrágios, sempre houveram naufrágios. Sabemos, através de Santa Cruz em Coimbra, que parte dos naufrágios davam à costa, pertenciam ao rei, outros pertenciam ao mosteiro. Temos essas indicações. Sabemos também, diz no senso comum, que os ciclones que eram divisores também se perdiam há 15 anos e perdiam há 2 mil anos atrás. Mas o que é verdade é que estas coisas dos arquivos funcionam de 1500 para a frente. Relativamente à questão de se devemos procurar um navio, se há como eu digo, que há um navio do século XVI, XVII, ou um navio do século XIX possível. Os arqueólogos sabem isto de tipografia, portanto, poderão lá chegar. Agora, a questão aqui é: o tempo é escasso, os recursos são muito poucos. A nossa vida de investigação são 20 anos. O que é que eu vou fazer? Tendo a liberdade de poder escolher e poder optar entre estudar a barca do rio que apareceu não sei onde e que ninguém sabe muito bem o que é, ou de poder procurar alguma coisa que falta no nosso corpo científico, por exemplo, uma caravela. Alguém sabe o que era uma caravela portuguesa? Ninguém sabe. Navios portugueses que até agora foram encontrados em contexto arqueológico foram São António Taná, que foi para a Estreita Índia, a Protetiva Nossa Senhora dos Mártires e acabou. Portanto, os navios todos portugueses que Portugal construiu, e o Sacramento, que não foi publicado. Aliás, muitos navios portugueses foram encontrados, mas investigados do ponto de vista científico e metodológico de forma correta, não há para quem nenhum. Portanto, eu acho que fazia todo o sentido, se calhar nós então colocámos essa questão, se calhar mais vale procurar uma caravela. Como é que eram as caravelas? As caravelas do século XVI, do século XV. Então, se calhar podemos ir às fontes, há uma caravela perdida em Sesimbra, se calhar podemos tentar começar por aí. Portanto, a questão do fundo é sempre aquele problema da problemática, não é? Qual é a problemática? O que é que eu quero encontrar? Pois há o reverso da medalha, que é, olha, apareceu aqui um navio nesta obra, vamos lá estudar. Faz todo o sentido que se estude, deve-se estudar, não é assim? Agora, podendo optar, a minha opinião pessoal é, eu prefiro ir procurar alguma coisa que, do ponto de vista científico e também pessoal, me satisfaça muito mais. E acho que é perfeitamente legítimo partir, já para ficar completamente mudado, partir do documento que diz, mas claro, obviamente, se encontrarmos aquilo que estamos à procura, muito bem. Se não encontrarmos, é conhecimento e informação que lá fica. A partir do momento que se utilizem as boas práticas da arqueologia, não se trata nada de preferência. Sim, falava-se, portanto, a documentação passa, quanto mais recentes vamos encontrando ou vamos caminhando do ponto de vista histórico, mais documentação vamos tendo, mas também esquecemos que, ou melhor, não esquecemos, temos isso na altura bastante ciente, quanto mais nos vamos afastando no tempo, menor a documentação e mais deteriorado o objeto também, não é? Mais consumido, as próprias estruturas, a física, os barcos. Portanto, muitas vezes há lacunas. Há coisas do século XIX que simplesmente não existem, foram destruídas. Uma questão arqueológica. Alguém sabe o que é o símbolo do século XIX, do século XIX? Outra questão ainda. Quando eu faço a minha, entre aspas, carta arqueológica, como os Açores ou como aquela que está no Quenaz, aquilo não é carta arqueológica, aquilo é uma carta do potencial arqueológico. Muitas daquelas referências que lá estão já não existem. O Marco meu, o voo, ou os navios encalharam e depois foram salvados, ou coisa qualquer. O que aquilo depois nos permite, e falava na questão do ordenamento do território, é perceber o que é sensível ou não. E isso tem impacto, por exemplo, nos estudos de impacto ambiental. Quando alguém quer construir um terminal de cruzeiros na Baía de Angra e nós podemos levantar e dizer, olha, desculpe lá,
mas estão aqui 90 navios naufragados. Se calhar não estão lá os 90, provavelmente não estarão lá os 90. Mas é muito diferente construir um terminal na Baía de Angra, que tem 90, do que construir o Porto das 5 Ribeiras, que tem 1. Ou seja, é uma ferramenta com todos os defeitos que ela tem, e tem que ser usada de forma crítica, que nos permite também dizer que, atenção, cuidado, as ações é fácil, porque são partidas descobertas, a não ser que encontremos lá a pirâmide de Fenícia, é que existe este polo biológico. Mas a questão acaba sempre por bater aí, portanto, temos que começar por algum lado. E tudo aquilo que nós conseguimos acrescentar ao conhecimento científico acaba por ser bons. Mas se vamos mais para a esquerda, mais para a direita. André, Patrícia, quer dizer alguma coisa? Não, pois, não sei, continuo com a dúvida, quero utilizar. Esse problema, já agora, só para sublinhar, é evidente que a questão dos documentos coloca-se, essa questão da documentação, a própria investigação histórica tem esse problema, realmente, depois dos inícios do século XX, finais do XIX e do século XX, a fase positivista portuguesa, digamos assim, foi escassa, infelizmente, que se foram 20, 30, 40, por aí, e depois essas iniciativas da Comissão dos Descobrimentos, de facto, os próprios historiadores têm esse problema de onde encontrar documentação. Mas eu não me referia tanto a isso, eu referia mais à questão metodológica, era sobretudo aí que eu perguntava. Agora, além da questão de indexação, dos escritores, por isso eu não sei, não fica evidente. É um ponto de partida, toda a informação, toda a pesquisa que se faz é útil, a está, fora que está. O meu ponto é, o cais de cruzeiros não se faz, bem, não tem nada a ver connosco, mas enfim, o cais de cruzeiros, não se acha que há X, quer dizer, que existem 50 referências documentais? Existe porque estão 10, 15 navios ou sítios arqueológicos, não quero chamar, se aqui um sítio arqueológico, não sei muito bem, mas existe uma série de ocorrências patrimoniais que, não é? E, eventualmente, depois, se fosse construído, seja o que for, depois ainda iria ser feita mais investigação e podia tentar mais. Portanto, não sei se não é por aí, quer dizer, mais do que propriamente. Eu não sei, eu tenho as minhas dúvidas de que essa investigação, tem gente que ela é legítima, mas tenho dúvidas de que seja a forma, qual é a nossa problemática, evidentemente depende da nossa problemática, mas tenho dúvidas de que se possa ir, então vamos colocar uma caravela, então vamos ver nas publicações tudo daquela caravela e dar por conta de caravela. Não sei, daquilo que eu tenho visto, quem está de fora, eu tenho algumas dúvidas, mas se é contra a caravela que seja legítima. Os recursos que se gasta para procurar a caravela não deviam ser usados a finamente estudar o Arado, os sítios históricos. São José do Barro, digam vocês, o Porto de Angra. Não sei se esses recursos não seriam mais bem empregos em cuidar do património arqueológico que já está ali à disposição, sítios históricos, palimpsestos arqueológicos, do que ir à procura da caravela perdida. Isso é política de tutela. Como também, relativamente não é da tutela, eu estou a falar do nosso roteiro, da discussão plenamente aberta, do que é que traz mais resultados, do que é melhor, parte do gesto do quarto, tudo isso. Porque deixa-me fazer outra vez a comparação com a Terra. Eu em Terra não tenho dúvidas nenhumas. Eu não vou à procura de coisas que suscitem este momento da documentação. Por isso, o património arqueológico que, até se estiver ameaçado então ainda mais, é isso que nós fazemos em Marrocos todos os dias que lá estamos, bem entendido, mas bom, já não é por aí, mas património arqueológico que existe à partida, que suscita uma problemática e a qual nós vamos procurar a resposta. Não sei se os recursos não são mais bem gastos aí, mas não sei se isto também é uma grande problemática. Eu não quero monopolizar a conversa. Caso da Paulas. A fragata de Paulas foi escavada porque se fez a expansão do porto de pescas da Calheta. Porto de pescas, barco comercial. Essa fragata só foi escavada porque nós sabíamos que tinha ocorrido lá vários naufrágios e porque sabíamos que Calveiros adotou para a descoberta daquela peça. Olha que botámos esta peça, isto deve ser assim. E um dia, quando passámos lá a Coimbra, resolvemos ir à Calheta e encontramos os crieiros e o lastro de ferro por fora, e ficou registado. Ou seja, nós
fizemos a pesquisa histórica primeiro. Quando se verificou o achado fortuito, fizemos corresponder de forma tentativa a pesquisa histórica que tinha sido feita com a materialidade que foi apresentada pelo achador fortuito. Ficou sem que se gastasse qualquer recurso no frigorífico. E um dia, quando o Governo Geral disse: agora nós vamos aumentar o ponto. E depois nós dissemos: cuidado, que há aí vestígios arqueológicos que poderão corresponder a esta fragata. E aí então ele fez a intervenção, movemos os caminhões de lado, apanharam-se as moedas e chegou-se à conclusão que em princípio seria uma fragata, e depois levantou-se para a documentação histórica e houve um aluno da Universidade do Texas que fez uma tese de mestrado sobre a fragata. Ou seja, do meu ponto de vista pessoal, acho que valeu a pena. É uma aproximação. Se não tivéssemos tido essa primeira fase de investigação documental, aconteceria na Calheta o que aconteceria em muitos outros sítios. O Estado põe o botão por cima e fica preservado. Até o botão ir embora, fica preservado. Pode ser lá e é exemplos. Mas se calhar, só para perguntava se não tivessem que fazer o estudo de impacto, tinham encontrado os canhões e o processo se calhar era ao contrário, não é mesmo? O achado fortuito, dizer, o achado fortuito. Exato, não investigar o achado na altura não havia estudos de impacto ambiental. Não, mas o achado fortuito é que... O quê? Há um achado... Atenção, o achado... Não sei, eu não estou a lembrar da intervenção na horta. Apareceu uma prenda de elefante. Não é por haver o nosso. Como? Aí eu vou estudar impacto. Está bem, apareceu uma estudo, portanto não foi... O achado fortuito... Mas atenção, não foi por haver muitas coisas na horta, muita documentação a falar na horta, que tudo aquilo foi suscitado, não é? Pergunto. Só, exato, eu vou fazer uma questão. O senhor está de acordo com o que o senhor disse? Perdão? Se o senhor está de acordo com o que o senhor disse? Estamos a discutir, não é? Não estou de acordo com o que eu disse. Pergunto ao senhor. Você também está ou não? Pergunta-se. Está a perguntar se está Você está de acordo com a opinião daquele? Nós estamos a discutir. Não estamos a falar coisa. Isso acontece. Sim. Fez o seu trabalho. É justamente isso que eu sei. Mas pá, isto... Não estamos à procura da fórmula da pólvora, não é? E as coisas não são assim tão lineares. Eu chamaria uma estratégia de aranha, que é envolver-nos os mergulhadores e os pescadores, porque há uma política de incentivos em que as pessoas são informadas porque lhes prestamos informação histórica, ou porque os levamos para o jornal com a peça que ele descobriu, o canhão da Colobrina do Francisco I que apareceu, foi o pescador de lavostas que levou, porque pronto, sabia que havia uma recompensa, mas depois também apareceu na televisão, fizeram um programa bombarde com ele. E isto é aquela estratégia que tem que ser continuada, porque se depois não for continuada, depois é complicado. Ou seja, nós muitas vezes estamos cada um para um lado a puxar as suas coisas e depois isto está tudo imbricado, desde o ensino à investigação, passando os caçadores de tesouros e pela política de arquivos, está tudo imbricado. A questão que o senhor colocou foi bem, pois é uma questão, no fundo isto, há duas visões aqui que se complementam, não é? Há pouco se falava do ordenamento e nos impactos, sobretudo no estudo dos impactos, obviamente que tem que haver as duas coisas, não é? Se vamos construir ou se vamos fazer algo ao lado de uma costa e obviamente do ponto de vista legislativo, etc., exige um acompanhamento dessa obra e para isso estão lá os arqueólogos e se eles descobrem alguma coisa têm que fazer a salvaguarda. Por outro lado temos o caminho mais místico talvez, mais mágico, que é partir para a investigação, encontrar as fontes, etc., e depois dali mais mágico que do ponto de vista da... Sim. Não é da caça, eu estou aqui a tentar enquadrar e arranjar os melhores nomes, porque há precisamente aquela ideia de tentarmos procurar através da que a literatura nos diz e as fontes, né? E está aqui um barco, isto é capaz de estar aqui qualquer coisa, deve ser verdadeiro. Então vão atrás daquela documentação, vão atrás daquele e reunir naturalmente mais informação e depois partir para a experiência que eu tenho é que há parte das empresas mais organizadas, os caçadores de tesouros estão-se positivamente investidos para a documentação. Mas essa é uma questão. Não pagam investigadores para fazer, mas é mais para encher os catálogos do que... Mas essa é a questão que eu levanto. Então, como é que eles, se eles são caçadores, eles não fazem esse estudo prévio, eles vão para a água e vão às apalpadelas? Eu refiro-me à minha anterior conferência.
Os caçadores de tesouros não estão na água para encontrar tesouros. Os caçadores de tesouros estão na água a fingir que vão procurar tesouros para ganharem dinheiro dos investidores. Basicamente é isso. Já é uma perspectiva comercial disso. Não, é uma perspectiva fraudulenta. Fraudulenta depois, claro. Por exemplo, os arcanautas em Cabo Verde, eles começaram numa ponta e acabaram na outra. Portanto, é normal que encontrem coisas, mas encontraram aquilo de forma tão atabalhoada, rabugente, no meio dessas coisas todas. Eu, se fosse um caçador de tesouros, teria muito mais sucesso do que eles, de certeza. De certeza. Agora, a questão ali é que eles não estão a fazer. Portanto, nós estamos a comprar coisas que não são totalmente compráveis. Eles não fazem arqueologia, eles não fazem investigação científica, eles não têm metodologia e eles não são académicos. Mas o Paulo está a referir foi aquilo que se trabalhou e que se falou e que se debateu na comissão, precisamente. Agora, a questão é, não há nada de arqueologia portuguesa de concreto. O navio que foi encontrado na Austrália, em 2004, que eles andaram 20 anos à procura dele, quando o encontraram, a questão que se colocou é ninguém sabe como é que são os navios. É o único testemunho tangível, material, arqueológico, do comércio de 500 anos entre Portugal e a China. Dê-me exemplos arqueológicos de navios que já tenham sido escavados desde o comércio. Não há. Depois, na navegação de 1816, nós temos que lutar contra um preconceito, que é, os arqueólogos dizem, 1816, isso é ontem. Para que é que vamos fazer investigações arqueológicas se a documentação está toda disponível? Depois vamos ver, a documentação nunca foi trabalhada. Ninguém faz a mínima ideia de como é que são os navios, como é que eram operados, que tipo de navios é que eram, que cargas é que levavam, que frequência de viagens é que faziam, quem eram os marinheiros, o que é que levavam a bordo, onde é que se aparelhavam, onde é que eram comprados. Nunca ninguém trabalhou, nada publicado. A pessoa lá no papel na pedra sabe a tese sobre a carreira dele. Mas a carreira dele vai ter 1600. Depois do século XVIII, século XIX, conhece alguma coisa? Não há, as pessoas não falam. E há coisas na Torre do Touro e no Arquivo Histórico do Trabalho fabulosas. Elas estão lá, mas nunca ninguém trabalhou. A academia não pega nelas, porque dão trabalho. Dão trabalho. Não há nada. Eu quero coisas sobre o século XIX. Como é que era uma galera? Onde é que eram comprados? Depois começam a fazer investigação, mas chegam à conclusão que em Portugal não se construíram navios oceânicos. Eram todos comprados na América ou na Rússia. E podes documentar isso com documentação. Estou aqui, perfeito, 2000 registros, Há muita documentação ao abandono. Eu recordo que eu estive no Brasil este último verão e sim, foi fazer uma comunicação à Unisul e, por sua vez, fui convidado a ir à Univar. E lá, a pessoa que me convidou era uma pessoa ligada à museologia e que virou-se para mim, professor, tal, que tem que me mostrar aqui uma coisa. E levou-me lá aos arquivos dele e o que é que o tipo tinha lá? Documentação do século XIX, diários de bordo de navios que faziam carreira pelo Mediterrâneo que iam lá. Mas como é que isto veio aqui parar? Isto foi do ato a um padre aqui da terra que disponibilizou esta informação e temos isto aqui, tudo, aquilo estava tudo arrumadinho, tudo impecável. Mas tudo por explorar. E tinha lá, mas era uma quantidade inimaginável. O Instituto de Escolas Agrárias, aqui em Passo de Arcos, tem uma arrecadação onde está lá a documentação do século XIX dos serviços marítimos todos. Na arrecadação. E nunca ninguém lá foi, até nós batemos à porta e começámos a fotografar as coisas. Um dia, há um incêndio, morreu. Tal como os modelos todos da Escola Naval desapareceram em 1916. Passou a fazer uma verdade. Eu acho que, de facto, andamos aqui à cola. De facto, é óbvio que as fontes históricas, nacionais, as fontes arqueológicas devem ser trabalhadas em equipas interdisciplinares potencialmente e trazem dados diferentes e podem, nos casos, ser complementares, podem, nos casos, pôr em causa a questão. Não podemos esquecer deste processo, que a gente tem as suas próprias metodologias, tem a sua própria forma de responder a uma série de perguntas, inclusive, mesmo que não existam ou não se consigam cruzar dados históricos com dados arqueológicos. Por exemplo, o agradê, o Paulo Preço no plano, o agradê, as análises das madeiras são carvalhos, ou seja, são um tipo de madeira utilizado, não é preciso fontes escritas para saber o que é carvalho, as análises dos quais que a fazer, darão as espécies que estavam a ser consumidas quando o barco naufragou, as análises químicas que fizemos às cerâmicas deram referências das cerâmicas como se vira, não preciso
de fontes escritas para dizer que elas vêm de Sevilha. A análise do lastro tem provido apenas por uma recolha de amostras, mas tem uma série de corais que vão vir das Caraíbas, a análise das sementes das espécies que estavam a ser concebidas a bordo naquele momento, as análises das fibras utilizadas nos carros, não as fibras que foram utilizadas. Ou seja, a arqueologia tem a sua própria metodologia, as suas próprias problemáticas para responder a questões históricas. E não podemos cair num caminho perigoso, que é partir das fontes históricas para responder perguntas que a própria arqueologia tem a sua agenda e que não pode estar dependente das fontes históricas. Agora, obviamente, jogar com as duas, óbvio, temos o inventário dos naufrágios que conhecidos na costa, temos uma sensibilidade essencial, obviamente, apesar de, eu acho, a maior parte das zonas sensíveis já são conhecidas por achados futuros. A Palas era conhecida há décadas. Os naufrágios de Angra são conhecidos já há décadas. O ligador, havia pessoas que diziam que era um ligador. Há uma carta que eu descobri há pouco tempo do Museu de Angra, do diretor do Museu de Angra de 1969, 70. Documentação escrita. Documentação escrita, verdade? Sim, sim. Ele a pedir à Marinha para entregar o destino do ligador, que estava no hospital, à Marinha, não, ao Exército, estava no hospital da Boa, que tinha levado não sei para onde, e que tinha sido oferecido a Angra na altura do naufrágio. Por exemplo, o André foi declarado na jornalista como achado fortuito. Há uma outra carta do Museu de Angra de 71 ou 72 a pedir autorização a Lisboa para fazer as do naufrágio. Está em frente ao Forte de Dois Paus, que é exatamente o sítio onde está o André. Já era conhecido. Tudo isto é conhecido até pelas fontes orais, por isso. Obviamente temos que tê-las todas em consideração, tratá-las todas em conjunto de investigação se faz, mas nunca esquecermos é que a arqueologia responde a perguntas concretas. E, por exemplo, a questão que falas em bem, não se conhece nada, pouco se conhece a profissão de Paulo, os livros do século XVIII, XIX, do Brasil de Portugal, muito pouca historiografia não tem trabalhado, as fontes históricas, provavelmente terá a arqueologia chamar a atenção para as fontes históricas. E, por exemplo, os livros da Boa Vista, serão se ficar século XVII, primeira metade do XVIII, vão obrigar para serem estudados a ir para as fontes históricas, porque são dois casos, do ponto de vista arqueológico, vai documentar uma construção naval que não se conhecia, simplesmente, e vai-nos obrigar a ir para as fontes históricas, mas existem também muitos naufrágios do século XIX, já identificados em nossa medida, que merecem ser trabalhados porque eles, como metodologia arqueológica, poderão responder a perguntas e eventualmente a arqueologia da classe depois do digital. Ou seja, não é preciso ir para as fontes para ir à procura deles. Eles estão ali. Precisa trabalhar os sítios para responder para as perguntas. Se tu conseguires responder às questões todas, os factos e as materialidades que o organismo te fornece, se conseguires responder a essas perguntas, saberes que é verdade que vai. Mas depois, se cumulativamente conseguires pôr um nome, e um ano, e uma lista de passageiros, e um evento qualquer, que está respondendo no espanhol, eu gosto do perfeito, sem dúvida, digo isso, sem dúvida. Lá está, chegamos à mesma questão, sim, pronto. Só a fonte arqueológica tenta-nos responder às perguntas de base todas. Eu não vou partir de história, até porque, por exemplo, a questão de ir à procura da Caravel, quando é que temos uma Caravel? Provavelmente temos duas. Em Portugal, o Alberoá e outra em Angra, não sei. Não vamos saber. Mas à procura da Caravel, temos uma oficina de arquivos que está ali no Caravel, no determinado sítio. Tu descobres o sítio para mostrar que é aquele que está nas fontes escritas. Obviamente. Para o século XIX, no caso do Odisseia, é muito bom, tem os botões, o uniforme, mas já estamos a falar de uma sociedade extremamente regulamentada. No século XVII, até o século XVII, mesmo XVIII, por aí fora, não há essa regulamentação. São os meios comerciais, ainda mais complicado. Ou seja, não se deve excluir, todas as opções são válidas desde que tragam resultados científicos, mas... Havia aqui uma questão que o André tinha colocado, que era a questão dos vestígios materiais e das fontes documentais, como é que elas coabitam, se fazem sentido, se separamos. Portanto, que existe uma desconfiança, no fundo, entre esses dois paradigmas. Isso foi alguma coisa assim que... Agora vamos começar a caminhar para outro canto. Eu só queria sublinhar ainda uma coisa relativamente ao que o Paulo disse, é que realmente há vastas áreas que tanto a história tradicional das fontes escritas como as fontes arqueológicas, e o Zé também disse isto, não é? Estão a descoberto, isso é claro, não é? Há no caso da história portuguesa, há uma evidente
paixão no século XV, XVI, o XVII é o tempo da decadência, o século de ouro, não é? Portanto, o tempo do predomínio mundial de Portugal. Mas ninguém quer saber agora no século XVII é que está tudo decadente, não é? Assim, à partida. E, portanto, claro que portanto, há problemas da investigação que são de um lado e são do outro, e o que me parece é que ambas podem portanto, dar esse fruto, quer dizer, tanto a documentação que tu agora estás a encontrar para a questão da Ásia e da navegação a partir de Macau, como o sítio arqueológico que referiste, não é? Aquele sítio que mostraste, o Correio da Ásia, portanto, lá está, essa materialidade vai ser absolutamente extraordinária para nós. De repente, há um sítio arqueológico que, devidamente estudado, poderá. A questão aqui é que assim, é um sítio arqueológico que nos interroga. Nós deparamos com aquilo, portanto, é um barco. E depois temos que começar a perguntar que barco é este? Porquê é que está aqui? Que moedas são estas? Que vidros são estes? Que cerâmicas são estas? Que canhões são estes? Mas queremos ser mais, obviamente. E quando temos um novo, então é mais fácil chegar depois. Lá está, começam a surgir as perguntas. Porquê é que é assim? Porquê é que não é assado? E depois das perguntas do barco, chegamos, por exemplo, à conclusão de que todos os marinheiros portugueses que alguma vez navegaram de fora de Portugal para as nossas entre aspas, as expedições tamarinas, foram todos fechados. Então todos no arquivo histórico tamarino, no arquivo da Torre do Tombo. Ou seja, se eu agora quiser pegar e fazer um estudo demográfico dos marinheiros de alto bordo portugueses entre 1780 e 1830, eu tenho lá 32 registros. Posso saber da unidade social, posso saber da anexão, posso saber quantos escravos é que lá vão a bordo, depois isso leva à questão dos escravos, porque havia escravos fortes e escravos cativos. Leva-me, por exemplo, porque é que preferiam os chineses em vez de pretos, que é o que eles costumam dizer, porque é que eles preferem filipinos a chineses. Ou seja, há toda uma questão aqui que é colocada, há toda uma série de questões problemáticas que nos são colocadas, porque de repente se deparamos com os destroços do navio, por acaso não é português, era operado por português, mas foi construído na Espanha. O que eu digo é que essa materialidade em si, o estudo, independentemente da documentação, essa materialidade em si vai trazer materialidade. Claro. Ou seja, o estudo dessa materialidade já vai trazer materialidade. De qualquer maneira, para responder à pergunta que tinha colocado, eu acho que há aqui uma questão de linguagem, que é muito importante, não é? O arqueólogo, isso também é transversal. O arqueólogo tem que se aproximar ou seja, tem que procurar dialogar com a história tradicional, vamos chamar assim, com a história tradicional, tem que procurar dialogar com. Ou seja, acho que é um problema que eu coloquei, acho que é um problema que tem que passar muito por uma procura, não é? Uns procurarem os outros, fundamentalmente parece-me que é isso. Criar esses espaços onde esse diálogo seja possível. Mendra, estamos a caminhar passos lá para o fim. Eduardo, queria dizer também qualquer coisa? Eu quero, depois de tanta intervenção, enfim, do que mais conheci hoje e aprendi nesta matéria, eu levantaria aqui o que já uma vez fiz aqui, que é a questão. Nós estamos aqui todos, no fundo, e hoje não foi falar dessa palavra, por acaso, curiosamente, que é o património. Não deixamos de estar aqui a debruçar sobre o património. E por acaso hoje aqui, os outros têm a ver nesse contexto mais, enfim, interligado com todas as expressões que se traz aqui em cada sessão, mas isto no fundo é património. E o arquivo, e deste do trabalho que foi aqui apresentado, fundamentalmente, levanta estas questões. O património que está cá de fora, que é o escrito, e que tem a ver com o património psicopatológico. Eu suponho que ele está interligado sempre e há de estar e nunca pode ser descurado. Nunca. Mesmo que você possa ter dito ou não mais-valia que ele tem, eu pelo menos entendi que devia ser só dito que tem mais-valia. Os acervos estão escritos, suponho que ninguém põe em causa a veracidade deles. Aqui foi provado muitas das questões postas. A veracidade poderá haver ou não num contexto de escrita por interesse, que também foi focado, mas levanto mais a questão, poderá não ser tanto assim. E quando se falou aqui em diários, quando se fala aqui em questões escritas antigamente, como se fazia a nível náutico, que era quase uma obrigação, fosse o comandante ou se fosse alguém que fosse a bordo, ou fazer. Portanto, há aqui uma veracidade daquilo que se afundou, daquilo que houve em circulação nos mares, fosse por questões comerciais, fosse por questões militares.
Portanto, eu acho que aqui o pormenor fundamental é dar valor ao que está escrito para se complementar com o que está no mar. O que no mar, fundamentalmente, aqui levanta uma questão, eu como cidadão, é que devia-se atuar logo que há um achado, se ele fosse mais supérfluo, se fosse ele mais histórico ou não, é que se pudesse logo atuar. E atuar com os meios e com as entidades certas. Com os meios, muitas vezes é falar do dinheiro, é os materiais, o dinheiro. Como? Às vezes há mais vontades do que dinheiro. Se calhar, conjugar as duas coisas, já se tinha ido a muitos lados. Não há, não posso falar por isso, mas há pessoas aqui que estão mais dentro do assunto para responder se eu tenho razão ou não, mas se calhar podia-se ter já atuado. Mas os interesses, às vezes, cá está, ultrapassam essas questões. Eu acho que, no fundo, aqui há uma questão que foi a primeira vez que intervi, que foi o interesse das autarquias. Quando a Patrícia foca ali as questões das entidades que estão por trás de qualquer tipo de valor matrimonial, neste caso subaquático, falou-se ali, salver, não era em autarquias, era em conselhos e... Exatamente. Mas também há os conselhos, há arquivos conselhos. Há um ou outros patrimónios cá no nosso país, alguns deles mais pescatórios, outros menos militares ou comerciais, mas há, se calhar, muito interesse em alguns dos arquivos que há de museus do nosso país, sejam os mais para o norte ou mais para o sul. Nomeadamente, estavam aqui, no norte há mais conhecimento, poderá estar interligado ou não levantamentos que eles tenham no seu espólio, mas se calhar a sensibilidade desses museus, por intermédio daquilo que pode sair daqui como uma orientação, eu posso usar esta palavra, suponho que não é correto, e que o Miguel interpreta-me com certeza, uma ligação aos museus locais que podem ter mais valia já ou podem consegui-la nos seus meios, os naufrágios que houve nesses conselhos, nessas barras, como já foi aqui algumas focadas, como até um exemplo, que eu não sei se será viável ou não, o Conselho de Seixal tem um museu. Tem um museu de miniaturas, tem um museu de construção. Lembra as construções, descobrimentos, os próprios apoios alimentares que eram feitos ali em algumas fábricas no Conselho de Seixal, se não terá ali também alguma informação de interesse para as caravelas, para aqueles meios de náutica que já foram aqui focados, eles mais comerciais ou mais militares, como dizia anteriormente. Terminando, uma questão que é fundamental, como vocês focaram aqui, que é as drenagens. Eu estou aqui um jornal que vai ficar disponível para nós, há dias sabia que ele vinha, e eu curiosamente já o conhecia logo que vim aqui a primeira sessão, tive a sorte de conhecer, nessa altura, e a responsável que teve aqui hoje já, e fala aqui, por exemplo, das drenagens como feitas no Porto de Setúbal. O Porto de Setúbal já foi ficado aqui. Só serão feitas drenagens em 2016, depois do chamado pós-estudo de Pacto Ambiental. Pois se isso fosse sensibilizado às próprias autarquias e ao governo ou às entidades oficiais, se calhar pode descobrir muita coisa e salvaguardar muita coisa. O caso de Setúbal, vou terminar mesmo, é que a barra de Setúbal teve muitas entradas e saídas. Há bocado foi focado aqui os escravos. Os escravos, conforme eu tenho conhecimento, terminaram os escravos. A escravatura em Portugal terminou em Alcácer do Sal, graças aos escravos que iam ser comercializados em Alcácer. Por aí, entrou por aí muita coisa, por meio do Sado até Alcácer. Que tipo de caravelas, de embarcações iam da África? Eram traficados só por homens para a área agrícola? Terá também alguma influência com o Paulo ensina agora, do tipo de escravos que circulou por aqui, para nossas baías aqui tão próximas? Portanto, deixo esta questão, não quero prolongar mais. Agradeço mais uma vez por estar a assistir. Nós agradecemos, as observações que foram feitas, uma vez que a Patrícia foi a que falou agora menos, talvez lance aqui só em jeito de conclusão também. O Paulo referia há pouco que os arquivos históricos encontram-se neste momento, e também pela experiência que ele teve ao consultá-los, desorganizados, mal guardados, conservados, portanto, não estando indexados. Que leitura é que faz disto? Eu acho que em alguns casos já tivemos pior. Sim, isso é então, estamos a gerar consensos. E noutros vamos vendo o nosso trabalho mais dificultado. Por exemplo, no Tombo agora tudo certificado como estando em estado 2 é tudo simplesmente retirado da leitura até ser digitalizado. E então é uma dor muito grande quando nós sabemos que temos a informação que nos interessa e se nós suportarmos, portanto, o custo da conservação do documento, podemos vê-lo. Se não suportarmos, ele vai para uma caixinha, fica lá guardado e daqui a 10 ou 20 anos, quando eles tiverem a oportunidade, vai ser digitalizado e vai ser posto
vai ser posto à leitura. Por isso, no arquivo histórico ultramarino, de facto, há documentos que não estão em bom estado. Pronto, do meu ponto de vista, fico muito grata que eles consigam chegar até mim e tenho todo o cuidado para os ler, mesmo que eles sejam às vezes quase de renda, não é? Porque de outra maneira a informação vai ficar, ou vai ser perdida. Mas concordas que não deveriam vir para nós assim? Sim, concordo que não, concordo que devem ser digitalizados, mas... Isso leva a uma outra questão. Porquê é que eles estão assim? Porquê é que não há um cuidado nesse aspecto de haver essa conservação, que políticas não estão a ser feitas? Isto é uma questão que eu lanço aos três, que estarão presentes. Porque não estarão eles com essa... Não há essa sensibilização das pessoas que trabalham diretamente nesses arquivos, não deixarem as pessoas que lá vão trabalharem sem luvas, por exemplo, no manuseamento dessas fontes, etc. Por um lado, porque é que a atitude dessas pessoas é assim, e por outro lado, o que é que se pode fazer para melhorar isso? O ideal seria alguém dos arquivos. Não, mas a vossa concepção descomprometida da coisa, não é? Mas aproximações. A Torre tem uma coisa muito boa, que é, eu pago para digitalizar o documento, ou seja, eu quero ter um documento, não tenho tempo para consultar, então pago para fazer a digitalização, sei lá, pagamos 20 ou 30 euros para digitalizar a 70 páginas. Eles dão-nos o CD, mas depois colocam no dia logo a seguir está online para toda a gente ler. Ou seja... Mas só se o documento estiver em bom estado. Sim, claro, obviamente. Sim, eu já tive esse problema, tinha uma série que me faltou um ano e fiz um requerimento e eles não deixam por simplesmente vir. Eu digo, pá, mas eu vou ficar com os... E eles não deixam. Mas isso é outra coisa. No caso, por exemplo, do Arquivo Histórico Ultramarino, eles por simplesmente não têm gente capaz de fazer. Mas também se dá o caso, eu costumo passar o documento, transcrever os documentos e sugerir-me, olha, tenho aqui, sei lá, 200 documentos que já transcrevi, não querem pôr online ou disponibilizar, porque se já está transcrito, a pessoa escusa de estar a pedir. E eles? Não quiseram. Porquê? Não sei. São questões que ficam. Eu gosto também do Arquivo Histórico Ultramarino. Tenho uma equipa muito familiar, entre aspas. Não é uma equipa muito grande. E penso que há algumas das dificuldades das digitalizações. Eu lembro-me quando foi para a minha tese, tive que esperar 2 meses até os documentos virem, mas vieram os microfilmes, veio tudo. Sim, não, eu sou um bocado e agora, pronto, quem for solicitar as coisas a seguir vai ter essa facilidade. Eu não acho que seja uma falta de cuidado da parte dos arquivos. Acho. É o problema de toda a gente, falta de recursos, falta de transversal. Mas depois há outros casos. O grosso da minha tese de doutoramento estava na cidade de Geografia de Lisboa. São documentos reservados. Aí tens que se usar luvas, os documentos estão indicados na liberdade, acaba por ser um arquivo semi-privado. O horário é das 10 ao meio-dia, das 2 às 5 dias de semana, que é, pode lá ir muito pouca gente. Eu precisava consultar 2.000 documentos. Então, propus uma carta, fiz, olha, eu fotografo os documentos, transcrevo-os e dou-vos as transcrições. As transcrições custam dinheiro. Isto é não. Se quiseres, são 25 euros cada página. Eu sei, alguns arquivos ainda funcionam como isso é um obstáculo muito grande à investigação. E a cidade de Geografia de Lisboa. Não estamos a prover a investigação de modo nenhum, assim. Há arquivos que ainda funcionam com uma lógica. Sim. Com outra lógica. Vocês têm noção que eu não vou encomendar 25 mil euros de não era fotocópias, era fotografias, porque são coisas reservadas. Ou seja, muitas vezes nós até propomos facilitar as coisas, as pessoas estão no seu direito, não aceitar. E percebe-se que é bastante caro converter esses documentos em algo que seja, portanto, digitalizável, ou pelo que nos estão a dizer. Sim, digamos, e com dinheiro, tanto dinheiro na Europa, não valerá não haverá ninguém que consiga trazer projetos. Tem havido programas para digitalização de arquivos. Programas, não estou a ver, eu não me lembro agora exatamente dos fogos, por exemplo, o Gulbenkian tem um programa para isso. Tem havido algum trabalho nesse nível? A questão aqui é o passado o lastro que vem é grande, o investimento na área do o Arquivo de Torres Novas tem coisas boas para mim, mas poucas, mas tem outras coisas muito boas para quem estuda misericórdias, para quem estuda produção agrícola, etc.
Eles quiseram digitalizar as contas, mas não podem contratualizar com uma empresa de digitalização porque não têm verba. Poderiam comprar um digitalizador para o distrito. O digitalizador desses profissionais custa, se não me engano, 45 mil euros. Eu perguntei, imagina, mas 45 mil euros a dividir por não sei quantos conselhos, não é nada. Vocês digitalizam há um arquivo de todos nós, há um arquivo da Brança, há um arquivo não sei daqui, e as pessoas vão dizer, não funciona porque não nos entendemos, ou não... O poder político vai mudando, etc. Há várias empresas, etc. Não sei se mais alguém quer, estamos mesmo a terminar. Outra coisa muito rapidamente. Eu queria só dizer uma coisa que acabamos a chorar, que é, embora eu acho, continuo a achar. A mim não me deixaram. Não, está lá, deixa que nós já foste lá há algum tempo. Ou já não vais lá há algum tempo? Acho que o primeiro final foi ano passado. E não deixaram de fotografar umas Eu levo o câmbio das luzes flash. Só mesmo para terminarmos, André. Um minuto. Embora eu acho que muito daquilo que tem a ver, por exemplo, com a presença portuguesa na Ásia mereça, aqui se calhar vamos ter uma diferença que vamos manter, que é, embora eu acho que a presença portuguesa na Ásia mereça, sobretudo, muita investigação de terreno, muita investigação arqueológica, há aqui uma coisa, para terminar com uma coisa que ficámos todos assim a chorar. Há um verdadeiro património mundial no qual nós temos qualquer coisa a ver com ele, que é o arquivo histórico do Estado da Índia, que é uma coisa excepcional. Toda a história da Ásia, ribeirinha, pelo menos no século XVI, XVII e XVIII, que está guardada naquele arquivo. E agora eu acho que é preciso muita pesquisa de terreno, porque também esse está muitíssimo ameaçado. Por exemplo, a Índia, daqueles países que está a desenvolver-se mais, que está a construir mais e que está a destruir mais património arqueológico, de resto, 4, diferente. Realmente, estamos a falar de arquivos, há uma parte enorme da nossa história que está a desaparecer aos bocadinhos todos os anos no arquivo histórico de Goa, hoje em dia chamado arquivo histórico de Goa, e como o Estado da Índia. O de Cabo Verde, não tem nada a ver. Também já não tem nada a ver, mas está exatamente no mesmo ponto. Não, mas o arquivo histórico de Goa é outra coisa. E realmente já houve imensos esforços para reabilitar, para vir de alguma maneira, dinheiro europeu e tudo para se fazer, e não se tem sido possível. É uma pena porque ali, nomeadamente a história marítima do Estado, é que não é do Estado da Índia, é da Ásia. É que ultrapassa muito o que é a expansão portuguesa, é a Ásia, estamos a falar de coisas mais baixas. Eu até acrescentaria só mesmo tentar rematar estes projetos, estes projetos europeus que existem, muitas vezes um dos critérios é encontrar parcerias além fronteiras, não é? E nestes caminhos marítimos, nós sabemos que os barcos ora estão em Lisboa, ora podem estar em Macau, ora podem ter um interposto, e porque não muitas vezes, com o interesse de vários parceiros estudarem encontrar pontos, etc., é sempre um caminho a seguir. Queria só agradecer a presença de vós aqui, uns mais habituais, outros nem tanto, e agradecer também a presença aqui dos nossos oradores, foi fantástico, mais uma vez fiquei deliciado com a vossa apresentação e a capacidade de discussão que vocês têm trazido aqui sistematicamente. Gostaria só de relembrar aqui duas questões, uma delas que a aproximação será no dia 16, não no dia 11, como está referenciado no programa, portanto no dia 16, com a temática detectores de metais e arqueologia, com a presença de Carlos Fabião, Isabel Soares e Vera Freitas, portanto Carlos Fabião da Universidade de Lisboa, Isabel Soares e Vera Freitas do Museu de Portimão, e João Pimenta, da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, e ainda José Sousa, do IPSIS. Portanto, à saída, quem quiser dar um estas sessões têm sido acompanhadas por uma jornalista do Jornal de Economia do Mar e que nos deixou aqui uma série de exemplares. Quem quiser poderá levar um e deixar o inquéritozinho que eu vos pedi que preenchessem e eu dou-vos em troca os certificados de participação, para uns até pode justificar pela ausência muitas vezes no trabalho. E muito obrigado a todos e até então dia 16.